Se ninguém te chamou, não vá. Se ninguém te contou, não pergunte. Se te chamaram na última hora, ou opção, também não vá. Não aceite migalha. Não aceite estar onde você não é chamado. Tem momento em nossas vidas que nos somos convidados nem sequer para ir na plateia. Às vezes a pessoa, ela nos faz um convite, não porque a gente é bem-vinda na casa dela, mas por opção. Então nesse lugar você não deve ir, porque você não é bem-vindo, você não é bem-vinda nesse lugar. Aonde você for chamado, em segundo plano. Não aceite isso. Não aceite viver na vida recebendo migalha de ninguém. Não aceite ir para lugares aonde você não é chamado em primeiro plano. Não aceite ir para lugares aonde você não é bem chegado. Não aceite isso. Quando você aceitar esse tipo de convite, desculpa aqui a minha expressão, a minha palavra, mas você está aceitando na sua vida a migalha. E não aceite viver de migalha. Não aceite isso em sua vida. Quando a gente é chamado para uma festa, para visitar a casa de uma pessoa, a gente somos chamados em primeiro plano, não no último plano ou opção. Quando a gente somos chamados por certas pessoas para visitar a sua casa ou para ir a uma festa que tem em sua casa, e a gente não é chamado pelo o primeiro plano, a gente não somos bem-vindos a essa casa. Não devemos visitar essa casa. Não com raiva, não por nada disso. É porque na verdade essa pessoa que convidou você para ir nessa casa, ela convidou você no segundo plano, por opção só. Você é convidado por opção, então você não deve aceitar isso. Você não deve de jeito algum aceitar isso. Pessoal, eu me chamo Gomes Pereira. Esse é meu nome lá no canal. Aqui embaixo do vídeo. Se inscreve lá, visita lá meu canal. E quando você for visitar meu canal, deixa eu pedir para você aqui uma ajuda importante. Você me ajuda aí. Você vai lá no canal e você se inscreve lá no meu canal. E quando você for se inscrever aqui embaixo no canal, você também se inscreve, deixa lá o teu like e também ativa o sininho para você aí receber os meus vídeos. E lá tem vídeo espetacular, ok? Tem também aí o meu Instagram. Meu Instagram é @mavigomes2020. Esse é meu Instagram. Me segue lá e eu te garanto, nós vamos ser bons amigos. Então, quando você é convidado em segundo plano, em segundo opções, não aceite isso. Não vá. Não vá porque não vá. Porque você não é bem-vindo nesse local. E aonde nós não somos bem-vindos, não devemos ir, não devemos aceitar isso. Porque quando a amizade é verdadeira, quando a coisa é verdadeira, a pessoa chega e nos convida para ir visitar a sua casa em primeiro plano. A pessoa fala e pensa, não, fulano de tal, ele é meu amigo, é minha amiga, então eu vou convidar essa pessoa
é no primeiro plano. Porque se você foi ou está sendo convidado para um lugar, para visitar um lar, ou visitar uma festa de uma pessoa, ou outro local, em segundo plano, não aceite isso. Não devemos estar em lugares aonde nos somos bem-vindos, aonde nos somos aceitos. Não devemos estar jamais nesse lugar. Porque quando nós aceitamos isso em nossas vidas, a gente estamos simplesmente aceitando migalha, aceitando resto. E não se passe por isso. Não aceite viver com isso. Seja sempre uma pessoa verdadeira. Verdadeira primeiro com si próprio, com você mesmo. A depois, verdadeira com outros e com os outros. Então, pense bem. Quando você é convidado ou convidada a ir em certos lugares, e a pessoa que te convida para ir lá, você é convidado na segunda opção, você não deve jamais frequentar aí esse lugar de forma alguma. Você não deve jamais ir para esse lugar de jeito nenhum. Então você tem que analisar certos convites aí da vida. Você deve pensar bem aonde você está indo. E se você está bem-vindo ou bem-vinda nesse local aonde você está frequentando. Tem coisa em nossas vidas, tem momento em nossas vidas que a gente não somos convidados nem para ir na plateia, ainda mais nos lugares que todos são convidados. Tem momentos em nossas vidas que as pessoas ela não nos convida nem para ficar na plateia, terá e nem também num camarote, que é impossível acontecer isso, porque às vezes achamos que o convite que fazemos para nós é um convite perfeito, é um convite correto, e nós vamos para esse local e para nós a gente é um bom convidado, e muitas vezes não é isso que acontece, muitas vezes não é isso que acontece em nossas vidas. Mas tudo isso passamos para quê? Para nós ficar triste? Não, não é para ficar triste, porque tudo na vida é aprendizagem. Quando você passa por esse tipo de coisa, é que você está aprendendo quem é verdadeiramente o teu amigo aí ou tua amiga, quem é chegado a você ou quem não é chegado. Tem convite que não devemos aceitar. Devemos falar para a pessoa o seguinte: eu tenho algo a fazer, eu tenho algo para fazer e não dá para mim frequentar hoje aí a tua casa ou a tua festa. Devemos falar assim, devemos ser sinceros desse jeito, devemos falar dessa forma, devemos agir dessa forma. Porque se nós não agir assim, na verdade estamos enganando a nós mesmos. E na vida não devemos aceitar nem um tipo de migalha, não devemos aceitar viver em migalha. Não aceite viver assim, não aceite agir dessa forma, porque quando você age de migalha, como você aceita migalha em sua vida, você está aceitando simplesmente aquilo que a pessoa te dá, a migalha. E quando você não é convidado ou convidada para a casa de uma pessoa, não vá para essa casa, porque você lá
vai ser rejeitado ou rejeitada pela pessoa que ali está. Então, quando você não é chegado em um lugar, não frequente, não vá para esse lugar. Apenas caia fora, apenas não aceite. Fuja dessas coisas. Tem lugares na vida, na nossa vida, que não devemos frequentar mesmo. Não devemos ir mesmo. Não devemos, de jeito nenhum, aceitar o convite da pessoa. E devemos pensar bem, devemos analisar bem onde deveremos ir, onde somos chegados ou somos convidados na segunda opções. Então não aceite migalha de ninguém, não aceite esse tipo de convite. Tem lugares em nossas vidas que jamais devemos frequentar, jamais devemos ser chegados nesse lugar. Tem convite que muitas vezes é feito para nós que não devemos aceitar de forma de jeito nenhum, porque há caminho, há lugares que para nós parece ser perfeito, parece ser um lugar maravilhoso, e na verdade não é um lugar que devemos ir e devemos frequentar de forma alguma. Devemos analisar cada convite, cada convite que nos fazemos. Devemos pesquisar primeiro, analisar primeiro aonde estamos indo, aonde devemos ir. Então tome muito cuidado quando você é chamado em segunda opção para certos lugares, e lembre-se de uma coisa: quando somos chamados em segunda opções, nós não somos bem-vindos naquele lugar. Não devemos aceitar de forma alguma ir para aquele lugar. E muitas vezes, repetindo aqui a palavra, tem caminho que aos nossos olhos ele é perfeito, mas na verdade não são. Então pense bem, analise bem quando uma pessoa ela te faz o convite, e veja se aquele convite que foi feito a você vai ser um convite verdadeiro, vai ser um convite honesto, vai ser um convite de amor mesmo, de amizade mesmo, vai ser um convite amigável mesmo, porque tem lugares que não devemos ir, não devemos frequentar de forma alguma. Sabe por quê? Porque nós somos bem chegados, nós não vamos ser ali naquele lugar bem recebidos por aquela pessoa que nos convidou ou pelos convidados. Sabe por quê? Porque somos convidados em segunda opções. Então não aceite migalha. Não aceite migalha de ninguém em sua vida. Seja sempre verdadeiro com você mesmo e não aceite ir para caminho que diante de você parece que aquele caminho ele é perfeito, ele é correto, mas não é correto. Tem uma mensagem que diz que tem caminho para o homem que eu falo homem e mulher, tem caminho para o homem que parece perfeito, mas no final dele é caminho de destruição, é caminho que não leva ninguém a lugar algum. Muitas vezes somos convidados para estar no camarim, mas outra vez não somos convidados para ficar nem na plateia. Então tome muito cuidado com os convites que você recebe de outra pessoa. Tome muito cuidado com aquele convite que aquele seu amigo, que seria amigo ou amiga, te faz. Veja bem aonde esse convite ele vai te levar. Pense bem, veja bem
se você naquele lugar será bem-vindo ou será bem-vinda. Analise bem os convites que as pessoas fazem. Lembre-se, nem todos que convidam você para frequentar algo, para frequentar uma festa, para frequentar a sua casa, não é que você ali é bem-vindo ou bem-vinda. Não. Às vezes o convite ele é feito em segunda opções. O que devemos fazer quando somos convidados dessa forma? Dizemos, temos algo a fazer, não dá para mim ir. Porque se você aceitar esse tipo de convite, você, felizmente, essa palavra que eu vou te dizer, está aceitando migalha. E não aceite migalha de ninguém. Não aceite isso, não aceite viver com isso. Porque quando a coisa ela é verdadeira, ela é certa, o caminho também é certo. A gente somos bem-vindos quando as coisas é correta. Mas quando ficamos para segunda opções na vida de uma pessoa, é porque não somos bem-vindos na casa dela, ou não somos bem-vindos para estar junto com elas. Então não devemos aceitar esse tipo de convite. Não aceite esse tipo de convite em sua vida. Não aceite o convite que você é chamado em segunda opções. Não aceite esse tipo de migalha. Não aceite. Sempre diga que você tem algo para fazer e não dá para você ir. Porque tem certos lugares que nós somos chamados que não é um lugar agradável, que não é um lugar aonde vamos ser felizes, aonde vamos nos alegrar. Tem lugares que somos às vezes convidados por pessoas que se diz amigo ou amiga, que esse lugar não é um lugar que devemos frequentar. Então devemos nos alertar sobre isso. Não devemos nos alertar sobre os convites que aonde somos convidados, aonde somos chamados. Devemos analisar bem onde andamos, aonde estamos frequentando. Se aquele local ele vai nos trazer aí a felicidade mesmo, ou se vai trazer uma destruição. Porque tem coisas em nossas vidas que devemos tirar, devemos eliminar para sempre. Tem lugares que frequentamos que devemos tirar do nosso dia a dia, tirar da nossa mente, porque não é um lugar agradável para nós, não é um lugar que vai trazer para nós ali uma sensação boa, uma sensação legal. Então pense bem, analise bem, todas as vezes que uma pessoa trazer para você um convite, você deve dizer, peraí, eu devo ir mesmo a esse lugar? Esse lugar é um lugar familiares, é um lugar que devo frequentar? Será que eu devo ir para esse lugar mesmo? Você tem que fazer essa análise, você tem que ver aonde você está pisando, aonde você está indo, que lugar você está indo. Então não aceite certos convites, não aceite ir para lugar que você não é chegado, que você não é convidado em primeira opções. Não aceite isso em sua vida. Fuja dessas coisas. Tem pessoas que se diz amigos, se diz amigas, mas amigos e amigas convida a pessoas, convida nós para ir para um lugar aonde é bem frequentado, não para um lugar aonde é mal frequentado e onde não tem muito comunhão as pessoas uma com a outra. Então não devemos aceitar certo convite em nossas vidas. Fugir dessas coisas. Analise bem, a partir de você assistir esse vídeo, analise bem os convites que você é convidado. Começa a pesquisar, mas que lugar é esse? Esse lugar
é bom esse lugar. Como é que é esse lugar? Comece a fazer uma análise para você não ir para o caminho errado, para você não ir para o lugar errado, para você não ir para frequentar lugares que não deveria frequentar. Então analise bem todas as vezes que alguém te fizer um convite. Analise bem, pesquise bem aonde que é o lugar, pesquise bem aonde é cada pessoa. Veja se você foi convidado em primeira opção, não na segunda opção. Então fica para você então aí essa dica. E te garanto uma coisa, se você começar a analisar, começar a ver onde você é convidado, os lugares que você chamaram você para ir, se você analisar isso, se você colocar isso em prática, você não vai para o caminho errado, você não vai para lugares errados, aonde muitos convidam, dizendo que o lugar é perfeito, é isso, é aquilo outro. Mas não aceite isso. E não aceite migalha, e não aceite ser convidado em segunda opção, porque você não é bem-vindo, não é bem-vinda nessa casa, nesse lar ou nessa festa. Então, não aceite esse tipo de convite, ok? Fica você então aí esse conselho. Gente, eu me chamo Gomes Pereira. Esse é meu nome lá no canal. Aqui embaixo do vídeo, se inscreve aí. Quando você for se inscrever, não esquece de você deixar lá o teu like. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para você aí receber os meus vídeos. E lá tem vídeo, ó, espetacular. Quando você for se inscrever, você vai, se inscreve, ativa o sininho. Quando você for ativar o sininho, também você deixa lá, antes você deixa o seu like, se inscreve, deixa o seu like e depois ativa o sininho para você aí receber o vídeo. Lá tem uns vídeos maravilhosíssimos que você vai gostar, ok? Fica então aí então para você então aí essa dica e meu abraço a todos que vão assistir.